região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Com o timaço de Carlos Batista para apresentar o Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Que você esteja tendo uma quinta-feira maravilhosa. Vamos juntos até meio-dia, falando em esportes só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani encaminha acerto com mais 2 reforços para a sequência. Lucas Paraíso, atacante da Lusa, e Vinícius Cauê, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, estão próximos de acertar com o Guarani. Apesar do interesse do ituano, João Vitor permanecerá no Brinco. Após sugestão da federação, a diretoria do Guarani decide permanência na Liga Libra. Fraga recebe proposta do Paysandu e rescinde com a Ponte. No majestoso desde 2022, volante deixa a Macaca com 37 partidas disputadas e vai reencontrar Hélio dos Anjos no Papão. Emprestado pela Ponte, Polvidiero é anunciado oficialmente pelo Atlético de Minas. Macaca acerta com as marcas Desktop e Zé Delivery como novos parceiros comerciais. Pressão sobre Thiago Carpini aumenta após nova derrota e São Paulo marca reunião com o treinador. Tendência é de mudança na comissão técnica nas próximas horas. Tricolor foi derrotado pelo Flamengo ontem no Maracanã por 2-1. Ramon Dias faz comentário machista após derrota do Vasco para o Red Bull. Complicado uma mulher decidir o VAR, disse ele. Que coisa, hein? Técnico citou o episódio do VAR no duelo contra o Grêmio, ainda pela primeira rodada do Brasileirão. Após duelos emocionantes, Liga dos Campeões tem semifinais definidas. Real Madrid vai jogar contra o Bayern de Munique. E o Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund são as semifinais da Champions League. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua inteira disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho, aguarde, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete da Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos o prosseguimento da segunda rodada do Brasileirão com os seguintes resultados. O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2-1. O Grêmio derrotou o Atlético Paranaense por 2-0. Mesmo placar da vitória do Juventude sobre o Corinthians. Fortaleza e Cruzeiro empataram por 1-1. Jogando na Arena Barueri, o Palmeiras perdeu para o Inter por 1-0. Atlético Mineiro e Criciúma empataram por 1-1 e o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1. Hoje, a complementação da rodada com uma partida, 9h30 da noite, tem Botafogo e Atlético Goianiense, portanto, fechando esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique se classificou para a semifinal ao vencer o Arsenal por 1-0 jogando na Alemanha. Na Inglaterra, após empate no tempo normal por 1-1, o Real Madrid venceu nos pênaltis o Manchester City por 4-3 e também garantiu vaga. Vai pegar justamente o Bayern de Munique. Na outra semifinal, também em 2 jogos, teremos o confronto entre Borussia Dortmund e PSG. Lembrando que a final será realizada em Londres. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B, porque está chegando a hora, o início da Série B do Campeonato Brasileiro, com os jogos que serão realizados a partir desta sexta-feira. Um destaque, é claro, para os times de Campinas. Na sexta-feira, teremos às 7 da noite Novo Horizontino e CRB. No mesmo horário, Botafogo e América Mineiro. Às 9 da noite, Operário e Avaí. No sábado, 3h30, Chapecoense e Ituano, 4h30, Santos e Paysandu, 5 da tarde, Amazonas, Sport e Recife, 18 horas, Ceará e Goiás. No domingo, apenas um jogo, 18 horas, o jogo da Ponte contra o Coritiba. Na segunda-feira, 9 da noite, tem Vila Nova e Guarani. E na terça-feira, às 9 da noite, tem Brusque e Mirassol. É a primeira rodada largada do Campeonato Brasileiro da Série B. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Onze h 39, que esse frio deve tá com sono e fome, né, Giba? Uma sopinha agora, hein? Já pensou? Um capelete em brodo ou uma canja com sustância? Esse Giba, ele só fala em comida, cara. É impressionante. O homem tem uma voracidade. E o pior é que eu tento me segurar, eu cruzo com o Giba, ele fala de comida. Eu quero fazer dieta, mas ele é brincadeira, cara. Grande Giba, pela ponta esquerda. Você acha que se o Carpini for demitido, ele vai para outro time da Série A ou pode voltar para um time da Série B? Tipo o nosso Guarani. Abraço, amigo.
Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Robson, não dá pra saber. Eu sei se os caras forem demitir, que eu acho que vão. O Carpini, só o dinheiro da indenização vai dar pra ele ficar uns 2-3 meses aí tranquilo, viu? Mas ele tem mercado. E acho que o São Paulo vai fazer besteira. Porque o problema não é só o Carpini, é também ele. Não é? Lembra aquele comentário que eu fiz, que eu achei exagerada a comemoração pelo título da Supercopa? Ganhou do Corinthians, quebrou a história do tabu. O Corinthians é esse cara que eles estão querendo contratar. Vai fazer besteira. Pô, não diga que eu avisei. Você acha que recuperando João Vitor e Matheus Bueno, trazendo um zagueiro titular, poderíamos ter melhores expectativas do Guarani, Erivelton? Eu acho que sim. Eu acho que sim. João Vitor é bom jogador, Bueno é bom jogador, mas precisa de zagueiro, cara. Precisa de zagueiro, porque com essa becaiada que o Guarani tem lá, meu Deus, só fazendo um sinal da cruz, viu? Eu perguntei isso pro técnico ontem, ele também não ia arrebentar nenhum jogador, né? Você fala nominalmente, é lógico que o comando fala mal dos caras, nem vai pichar. Mas ele falou ontem na entrevista exclusiva que nós fizemos com o Claudinei Oliveira, algo que eu gostei muito, não é? Ele reconheceu que o Camacho precisa ser mais combatente, ter mais pegada. Não adianta só ter o Série B, é outra conversa. E me parece, segundo o treinador, foi ele que falou, que nessa pré-temporada ele entendeu isso, que tem que ter um comportamento sem a bola diferente. O tempo dirá. Bom dia, CH. Bom dia. Não seria interessante o Gleger comprar uma bicicleta daquelas pequenas que cabem no porta-malas? Assim teria como se locomover do Proença até o estúdio. O que você acha, João Bugrino? Eu acho interessante, eu vou passar para ele. Hoje ele mandou o boletim, né? Gravou, né? Chinelinho. Aguinaldo de Americana. O site Netlusa já confirmou o acerto de Lucas Paraíso com o Guarani. A Lusa ainda detém 30% para futuras transações. Gostei da contratação. Tá bom, legal. Tá registrado, como diria o outro, meu caro Aguinaldo. Bom dia. A Band vai estar sorteando ingressos para os Jogos da Ponte. Obrigado, Carlos Matozinho. Eu não tenho essa informação. O Oráculo viajou, né? O Oráculo me parece que viajou. Então eu não tenho como confirmar isso. O Bolis vai apresentar hoje e amanhã, inclusive a TV. E o Oráculo foi para São Joaquim da Barra, se eu não estou enganado. Mas também nem perguntei, também não é problema meu. Mas ele tá offline. Então eu não sei se teremos ingresso. A confirmar. Vamos ver se a Cidinha Marques confirma alguma coisa, tá bom? Um abraço para você. Deixa eu ver quem mandou. Carlos Matozinho. Um abraço para linda Itatiba. Olá, tudo bem? Com que número eu falo referente à mídia? Eu vou passar aqui em loco para você, ou inbox, ok? Como é que é o nominho dela? A Gabriela. Bom dia, Gabriela. Bom dia, CH equipe. Você viu o Vila Nova ontem? Espero que o Claudinei tenha visto. O Vila deitou e rolou sobre o Cuiabá, time de Série A. O Guarani vai ter que jogar muito forte no meio campo para ajudar a defesa, porque senão... Manuel Bugrino. Um abraço para você, meu caro Aguinaldo Ribeiro de Jesus. Tá registrado, como diria o outro. 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. O trepidante está chegando, como todos os dias, né? Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga na próxima segunda-feira, estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, pega o Vila Nova, lá no Oba. Primeira partida desta caminhada de 38 rodadas do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, prestes a estrear, o Guarani ainda não fechou a possibilidade de contratações. Mas 2 acertos estão encaminhados aí para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Lucas Paraíso, disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, e o lateral esquerdo Vinícius Cauê, do Atlético Paranaense. Ambos estão próximos de acertar com o Bugre para a disputa da Série B. O técnico Claudinei Oliveira havia dito, que precisava, ou pelo menos desejava, mais reforços e pode fechar com o atacante e também com o lateral esquerdo aí para a sequência da temporada para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.
Outro reforço é o de jogador que poderia sair e não deve sair, né? O João Victor, o atacante, teve o seu contrato renovado, havia interesse do Ituano pela sua contratação, mas ele vai permanecer no Guarani, vai ser mais aí um homem no sistema ofensivo do Bugre para a disputa da Série B, campeonato muito difícil, bastante equilibrado, mas onde o Guarani quer apagar, né, o fiasco que foi da campanha no Campeonato Paulista e fazer uma boa campanha, brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre, CH. Muito obrigado. Vladimir Catarino falando sobre o Guarani, que está trazendo 2 jogadores. O pessoal perguntando minha opinião, eu acho válido. Mesmo que no afogadilho, esse lateral esquerdo do Atlético Paranaense primeiro assim, é questão de conceito, tá? Você precisa ver a origem, não é? Do jogador referido, né? Ele tá vindo aqui, o lateral esquerdo, como é que chama? Vinícius Cauê, lateral esquerdo do Atlético. Eu não conheço, tá? Mas a base dele é excelente, as informações são muito boas. Como o Lucas Paraíso eu vi jogar, né? Acho que o problema, cara, é que eu acho interessante, tem que se movimentar, né? E me parece, também nós estamos checando isso, que o negócio para o Guarani é bom. Então isso também faz parte do contexto. O problema é que o referido centroavante aqui, como é que é o nome dele? Lucas Paraíso, ele era a reserva do Henrique Dourado. E eu acho o Henrique Dourado grossíssimo. Simples assim. Eu não contrato. Isso aí é bonde dos mais pesados. E o Paraíso, mas aí tem o nome, né? A fama. E o Pintado é bom treinador. Pintado é um cara que eu respeito. E o Paraíso era banco, ali entrada de vez em quando. Mas vamos ver, deixa o menino chegar. Né? O importante é que o Guarani está se mexendo, né? Mas precisa contratar zagueiro. Daqui a pouco, Cidinho, eu leio a sua mensagem, viu, querida? O Guarani precisava de lateral esquerdo e eu falei sobre o PH do Nordeste. O homem já foi anunciado no Mirassol. Diretoria do Guarani dorme, hein? Zé Carlos, do Jardim das Bandeiras. O Gleger tá aí? Na ponta da linha? Então, comentando o Guarani. Fala, Gleger, bom dia. Olha, CH, a grande questão no Guarani nesse momento, acredito eu, é que seja recuperar a confiança, a autoestima. Tem muito bom jogador ali no elenco bugrino que não tá conseguindo evoluir, né? Alguns nomes aí, por exemplo, o Diogo Matheus, o próprio João Victor, né, que renovou o contrato e acertadamente a diretoria o fez. Acho que é importante isso. Agora, o Guarani precisa trazer bons resultados de volta ao Brinco de Ouro. Mas o Guarani venceu a última partida contra o Bragantino no Campeonato Paulista, se livrando do rebaixamento. Mas, gente, o Guarani venceu o Sub-23 do Bragantino. Né? Ganhou uma partida lá, claro, se livrou, tem todo o mérito, mas não é um parâmetro para uma Série B, me desculpem. Série B é muito competitiva, se você não tiver um elenco forte, né? Se você não largar bem na competição, você pode ter problema. O Guarani que pode já anunciar mais 2 atletas, aí tem até amanhã, né? Um lateral esquerdo, um atacante. Eu acho que é interessante, né? Você se reforçar. O Guarani está precisando de um lateral esquerdo, teve a saída lá do Helder, né? E tem apenas o Jefferson. Tem o Vitinho também, né? Que é bom jogador, mas é importante você reforçar, ter opções, dar opções ao Claudinei Oliveira. Então vamos ver o que preparou o professor Claudinei. Estou confiante, né? A gente tem a expectativa de que o Guarani possa começar bem. Um resultado bom em Goiânia traria essa confiança que eu estava dizendo agora de volta. Por exemplo, você vai lá, ganha do Vila, dá um pontapé sensacional no início da competição, ganhando de um time tradicional fora de casa. Traz um empate para Campinas, muito bom resultado também, logo na largada, né? Logo na primeira partida, fora de casa um empate, não é um mau resultado não. Então acho que tem que pensar assim o Guarani, e acredito muito que o Claudinei nesse tempo de trabalho aí tenha recuperado esses jogadores citados por mim e outros também, né, que estão lá no elenco, que é bom jogador, mas precisa, na minha opinião, se recuperar tecnicamente, emocionalmente, para que possa fazer uma boa Série B, que possa fazer um bom campeonato e que possa ajudar ao Guarani a conquistar os seus objetivos na competição.
Obrigado, Gleger, pelo seu comentário. Lembrando, o ouvinte já disse aqui, o Vila Nova bateu o Cuiabá ontem pela Copa Verde 2-0. É o semifinal, né? O jogo de ida, depois tem um jogo em Cuiabá. Eu não tenho aqui a escalação do Cuiabá, se foi titular, se não foi, porque o Cuiabá está envolvido aí com o Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, tem peso, tem relevo. O Vila Nova, quando joga em casa, é sempre muito competente. 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Alô, Carlos Matozinho. Você que perguntou sobre ingressos, a professora Cidinha Marques já atenta. Você não tem jeito de escapar nada, é o radar da Bandeirantes. Ela já respondeu aqui que nós teremos hoje à tarde para a Ponte Curitiba sorteio de ingressos. Portanto, fique ligado na Bandeirantes à tarde com a apresentação de Leandro Bolles. Teremos sim sorteio de ingressos para o jogo da Ponte contra o Curitiba. Legal? 11h51, de volta o trepidante Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me, por favor, falar da Ponte Preta. Macaca joga domingo. Domingo, a partir das 18 horas, no Majestoso. Primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, torcedor ponte pretano, hein? O seu lugar, domingo à noite, é no Majestoso, apoiando a Ponte Preta na primeira rodada da Série B. Inclusive, se você é sócio do programa TC10, o check-in já está liberado, já está aberto. Ponte Preta com um time praticamente renovado, quase que totalmente diferente daquele do ano passado e também, em grande parte, com relação à disputa do Campeonato Paulista nesse começo de temporada. A Ponte Preta que não terá mais o Fraga, né, CH? Ele vai para o Paysandu, indicação do Hélio dos Anjos, né? Hélio dos Anjos, ex-técnico da Ponte Preta, agora técnico do Paysandu, indicou o Fraga, então ele reincidiu o contrato com a Ponte, ele estava na Macaca desde 2022, foram 37 partidas disputadas, o Fraga sofreu com contusão, né? Teve problema de contusão séria, teve poucas oportunidades e agora pode brigar pela titularidade jogando no Paysandu. Boa sorte ao Fraga nesta sequência da carreira. A Ponte que anunciou hoje oficialmente, ou apresentou hoje oficialmente, duas marcas que vão patrocinar, vão ser parceiras comerciais da Macaca no Campeonato Brasileiro. Trata-se do Zé Delivery e também da Desktop, novos parceiros comerciais. Importante, né? Dar um incremento ali na questão financeira da Ponte Preta. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Bom, o que é corrente aqui são as perguntas sobre reforços, né? Fecha sexta-feira, mais conhecido como amanhã. Hoje que dia que é, hein? Hoje é 18, 19. Amanhã a janela de exceção fecha. Eu acho que a Ponte não vai apresentar mais ninguém. O Guarani deve apresentar esses dois jogadores aí, o atacante da Luz, o lateral esquerdo que vem do Atlético Paranaense, e aí fecha, por enquanto, a conta em termos de montagem de elenco. Para comentar a Ponte Preta, que joga domingo, hein? Eu estarei nessa, viu, Giba? Você estará lá no Majestoso ou não? Ponte Curitiba, vou comentar esse jogo. O Gleger também vai estar, não é? E agora o Gleger comenta um pouco da Ponte Preta, que estreia domingo contra o Coritiba. A Ponte que vem se reforçando dentro de campo, né? E também fora, né, CH? Novos patrocinadores. É importante demais isso. A gente sabe da dificuldade que é você passar sem dificuldades, digamos assim, num campeonato longo como é a Série B. Dificuldades financeiras, né? E a Ponte dá um passo importante aí também para deixar as suas contas em dia. Tem que parabenizar, sem dúvida nenhuma, a diretoria, vem fazendo um bom trabalho. A venda de alguns jogadores aí trouxeram uma tranquilidade financeira para o clube, é importante isso. O presidente tem que ter os méritos também, né, de algumas contratações que foram feitas, de bons jogadores. A Ponte, novamente, trazendo credibilidade ao mercado. Isso é muito importante. Aquele negócio do jogador gostar, querer ir lá para... eu quero ir jogar na Ponte Preta. A torcida, o clube, a história é sempre muito chamativo, mas se tiver com problema fora de campo, às vezes o atleta fica meio receoso. E a Ponte tem recuperado isso, trazendo de volta essa tranquilidade. Importante. Parabenizar aqui a diretoria por tudo que tem feito. E a estreia, um jogo duro, difícil, e vamos ficar aqui na expectativa, né? Se o que vai preparar o João Brigatti para o jogo de estreia. Em casa, precisa do bom resultado, precisa dar um pontapé inicial importante, e nesse caso, meu amigo, jogando dentro de casa, é vitória. Tem que ganhar do Curitiba.
fazer o mando de campo prevalecer sempre. Série B é isso. Se você consegue fazer os pontos jogando em casa e vai aqui dar uma bicicada ali, uma outra aqui, fora de casa, você conquista bons objetivos. Então, espero que seja assim e espero que a Ponte consiga, nesse próximo final de semana, né, um grande resultado diante do Coritiba, que é um bom time, que é um time que está vindo aí, né, da Série A, está buscando aí novos caminhos aqui na Série B, que é difícil, que é complicado, e o Coritiba sabe disso, e enfrentar a Ponte no Majestoso realmente sempre é muito difícil. Então, tomara que a Macaca consiga um bom resultado, viu, CH? Diante do Coxa Branca. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Flamengo sobre o São Paulo em jogo realizado nesta quarta-feira no estádio do Maracanã por 2-1. O Flamengo de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, depois Igor Jesus e De La Cruz, depois Gerson, Bruno Henrique, depois Vitor Hugo, Cebolinha, depois Luiz Araújo e Pedro. A equipe do técnico Tite. O São Paulo de Rafael Ferrarese, depois Eric Arboleda e Diego Costa, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, depois Juan, Michel Araújo, depois Ferreira e Wellington, Luciano e Caleri, depois André Silva. A equipe do técnico Thiago Carpini. Os gols do jogo: Luiz Araújo a 20 minutos do primeiro tempo, De La Cruz ampliou aos 8 minutos, gol do uruguaio De La Cruz. E Ferreira diminuiu para o São Paulo aos 33 minutos do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem de Anderson Daronco. Válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maraca, deu Flamengo 2-1 para cima do São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que sua quinta-feira seja extraordinária e nós voltaremos amanhã, 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Até lá. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7.